Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaínos, vascaínos e vascaínos de todo o Brasil. Esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo mais informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama, galera. O segundo boletim de informações de hoje, né? Vamos falar, galera, sobre a provável presença do Marcos Lamáquia, tá? Em São Januário, hoje, assistindo o jogo. Hoje o Caldeirão lotado, o Vasco está pronto para enfrentar o Vitória pela primeira partida das quartas de finais. Vamos falar também, galera, sobre provável escalação. Vamos falar sobre os treinos, provável escalação. Vamos falar também, galera, sobre Bruno Duarte, que já está tudo certo com o Vasco, está sendo esperado no Rio para fazer exames. Vamos falar também, galera, sobre o empréstimo DIP que o Vasco está esperando, né, de 150 milhões para destravar as negociações. Jogadores, vamos falar aqui sobre os jogadores que o Vasco vai tentar destravar as negociações que estão paradas. Vamos falar também, galera, sobre o alerta vermelho, galera, do Vasco no Campeonato Brasileiro. Faltam 15 partidas, né? E aí o Vasco tem uma atrasada com a Chapecoense, falta 15 partidas para o Vasco 16, para o Vasco conseguir tirar pontos aí, galera, ganhar pontos aí para fugir do rebaixamento da Série B do ano que vem. E, galera, mais uma vez eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu joinha, seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados aí por todo o Brasil, galera. Como eu sempre falei para vocês, esse é um canal simples, né? Canal que traz informações verdadeiras. Estou aqui, galera, todo dia trazendo informações para você, por isso eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, né? Deixe seu joinha, divulgue o canal para que, galera, a plataforma reconheça o meu trabalho, né? Faça com que o canal dê uma alavancada, galera. Eu só dependo de vocês aí. Muito obrigado a vocês que sempre estão assistindo meu vídeo, deixando o like, joinha e se inscrevendo no canal. Obrigado mesmo de coração, galera. Que Deus abençoe você. Galera, vamos começar a falar sobre, né, a possível presença do Marcos Lamáquia, né, galera? O investidor que está comprando, negociando a 90% da SAF vascaína. Está só esperando aí o clube entrar, a Justiça do Rio colocar para leilão, e aí o Marcos Lamáquia fechar, cara, a compra, né, da venda de 90% da SAF vascaína. O Marcos Lamáquia teve lá em São Paulo contra o jogo contra o Palmeiras, quando aquela derrota, né, do Vasco, infelizmente, perdeu de 4-1 para o Vasco, perdeu 4-1 para o Palmeiras é um clube forte, e o Vasco, e ele pode estar hoje na presença, hoje assistindo o jogo lá no São Januário aí, Caldeirão lotado, né? O jogo será às 21 horas, transmissão pelos canais Globo e Amazon Prime também, galera. O jogo será às 21 horas, o Vasco já está pronto, preparado para enfrentar o Vitória pelo primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil. Vasco passando, ele vai participar 3 vezes consecutivas, galera, da semifinal da Copa do Brasil, galera. Em 2024, o Vasco chegou à semifinal, foi eliminado pelo Atlético Mineiro. No ano passado, em 2025, o Vasco chegou à final, galera, né? Foi para São Paulo, fez o resultado, o primeiro jogo, um resultado bom, 0-0. Trouxe a decisão para o Maracanã, mas, cara, infelizmente, no início, com aquele esquema de jogo dele, o Vasco cochilou também e levou 2 gols, e aí o Vasco perdeu a Copa do Brasil para o Corinthians no ano passado, galera. Então, o Vasco agora está preparado. O primeiro jogo é hoje contra o Vitória. O Vasco precisando ganhar o jogo, fazer um bom resultado para ir para o Barradão, lá no Salvador, enfrentar o Vitória lá com a vantagem. O Vasco ganhar hoje, meteu aí 2-0, cara, 3-0, o Vasco vai com uma boa vantagem para lá. É um jogo bastante importante, né? Um dos jogos importantes dessa temporada, né? Dos últimos tempos aí, nessa temporada aí, chegar mais uma vez a uma semifinal da Copa do Brasil, quem sabe ser campeão da Copa do Brasil. Vamos torcer. Vasco, galera, é gigante. Vasco, para quem acredita, eu acredito, né, nesse time, né, de coração, cara. Vasco é um time, cara, que é uma instituição que eu admiro muito, né? Torço por esse time há 57 anos, cara. E é isso aí. Vamos para frente, Vascão, e o Vasco vai sair dessa situação que ele se encontra, com fé em Deus. Pois é, galera. Então, a provável escalação. O Vasco ontem fez treinos, né? Treino preparatório, fez seu último treino ontem, os ajustes finais, né? O Vasco treinou ali, Pedro Manuel treinou a equipe ali no meio do campo com Ramon Rick, também com Tietê, treinou ali na lateral esquerda com Avelar e também com Cuiabano, fez vários testes ali no ataque também, galera, e está aí pronto, preparado para enfrentar o Vitória daqui a pouco, galera, às 21h30. Tá ok, galera?
E aí, galera, a provável escalação será Léo Jardim no gol, PH ou Puma Rodrigues pela lateral direita, Cuiabano na lateral esquerda, a dupla de zaga, Carlos Cuesta e Robert Renan, a trinca de meio de campo ali, Santiago Souza, Thiago Mendes, o nosso capitão, Tietê ali no meio do campo como titular. No ataque, galera, pode ser, o Vasco pode entrar com Adson e Carlos Andrés Gomes pela esquerda, ali no ataque, e Colido centralizado. Essa é a provável escalação. O Vasco, o Pedro Manuel tem que colocar o Colido como centroavante, porque já testou com o Spinelli, já testou com o DVD. DVD não é atacante, não deu certo. Então o Colido entrou o jogo passado, em poucos minutos fez o gol dele, primeiro gol com a camisa do Vasco. O Colido jogava lá no River Plate, fazia bastante gol, não é centroavante de origem, mas fazia bastante gol, cara. Tem uma presença de área muito boa, né? Ele joga muito caindo pela esquerda, ali pelas laterais. Então o Vasco precisa, mostrou ontem que ele tem potencial para jogar como um falso 9. Então, galera, o Vasco pode usar isso aí. O Vasco também pode usar ali no ataque também o Andrés Gomes pela direita, Nuno Moreira pela esquerda e Colido centralizado. Isso aí será a provável escalação de logo mais, daqui a pouco aí, galera, às 21 horas, contra o Vitória. O Vasco, precisando da vitória, tem que fazer a vitória, um bom resultado para ir para lá, para Salvador, com um placar favorável. Pois é, galera. Então, as informações são essas. E agora, galera, vamos falar de uma boa notícia, né? O Vasco, né? O Vasco contratou, galera, né? O Vasco contratou o atacante, galera, Bruno Duarte. O Vasco, o Bruno Duarte, cara, já vinha há muito tempo, né? O Vasco encaminhou a contratação do atacante, né? Do atacante Bruno Duarte, do Estrela Vermelha. O centroavante, galera, Bruno Duarte, tem 30 anos, já havia sinalizado que queria jogar no Vasco, né? O Vasco já vem sondando ele há mais ou menos um mês a 15 dias aí, vinha nas tratativas, só que estava parado por causa dessa trava que aconteceu aí, desse Vasco sem dinheiro. Mas aí, galera, os clubes já chegaram a um acordo, né, para a transferência. Será 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões de reais. O jogador, galera, está sendo esperado no Rio de Janeiro para fazer exames e assinar contrato com o Vasco aí de 3 anos. Pode ser que o jogador chegue amanhã é quinta, lá para sexta-feira, o final de semana aí, o jogador esteja no Rio de Janeiro, está sendo esperado no Rio de Janeiro, né? O Vasco fez a negociação, talvez a negociação fecha os 2 milhões será pago depois aí, não vai esperar o empréstimo BIP ser liberado. Foi a negociação entre a Admar Lopes, entre o Vasco e as equipes, cara, Estrela Vermelha. Que bom que o Vasco está precisando muito de um jogador de área, de presença de área, e o Bruno Duarte tem essa presença lá, galera, fez bastante gols aí no Estrela Vermelha. E, galera, né, também o Vasco, galera, está esperando o empréstimo DIP, né, a ser liberado aí, pode ser liberado a qualquer momento, hoje, amanhã, nessa madrugada, quem sabe, para o Vasco destravar as negociações com os jogadores que o Vasco vem sondando. O Vasco estava sondando o Diego Carlos, mais zagueiro, mas o Diego Carlos parece que já está negociando com outra equipe. O Vasco sondou o Diego Carlos antes, mas a demora, né, para sair o dinheiro, para ser liberado o empréstimo. O Diego Carlos parece que o Fenerbahçe começou a negociar o Diego Carlos com o Parma, mas parece que não deu certo. O Vasco voltou atrás de novo, começou a negociar, mas com essa demora parece que o Diego Carlos já quer negociar com outro clube. Mas aí tem um plano B, que é o Arthur Chaves, né? Um bom zagueiro bom, alto, bom em bola aérea, bom ofensivo e defensivo também. E o Vasco vai negociar, fechar com isso aí, saindo, esse dinheiro vai ser destravado e o Vasco vai destravar também essa negociação. Tem um John Mercado da galera também, tem um John Mercado que o Vasco fez proposta para o John Mercado, está esperando só entrar dinheiro aí para destravar essa negociação. Um atacante, né, que joga pelos lados, também o Vasco vai contratar. Tem o Nelson de Ossa, galera, que o Vasco já estava palavrado, né, há um mês atrás, quase 2 meses, já estava tudo certo, salário com jogador, luva, um ano e meio de empréstimo, uma obrigação de compra, mas aí o empresário do jogador segurou o jogador lá, também o treinador, só que o Real Betis quer negociar o jogador, né?
o Real Betis esperou uma proposta de clubes da Europa, mas não aconteceu. E aí as informações que o Vasco voltou a negociar, e o Vasco tem bastante interesse em negociar com, com o Nelson de Ossa, que é um camisa 8, muito bom de bola, e o Marcos Lamarca tem bastante interesse nesse jogador. O outro jogador também, galera, é o Alex Arce, né? Centroavante também. O Vasco está pensando em contratar 2 centroavantes e 2 zagueiros, quem sabe aí. O Alex Arce, que, do Viva Dávia, que foi desclassificado na Copa Libertadores, mas ele continua como artilheiro fez 9 gols, né? Continua como artilheiro da Copa Libertadores. E tem também como zagueiro o Joaquim, galera, que o Vasco andou sondando, e outros jogadores. O Vasco está esperando grana, esse empréstimo de entrar, para destravar essas negociações, galera. E também, galera, vamos falar também, galera, sobre o Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que a gente está esperando o jogo aí para o Vasco tentar passar para semifinais, né? Com vitória. E também, galera, o Vasco está em alerta vermelha no Campeonato Brasileiro, galera. O Vasco está com 8 jogos que não ganham a partida pelo Campeonato Brasileiro, galera. 8 jogos, é muito. O Vasco só teve 6 derrotas desses 8 jogos, galera. E a Liga Alerta Vermelho estão faltando 15 jogos. Desses 15 jogos, o Vasco tem que ganhar 24 pontos, cara. O Vasco falta 16 porque o Vasco tem um jogo atrasado com a Chapecoense, se eu não me engano, cara. Então, o Vasco, de 48 pontos, o Vasco tem que fazer mais ou menos 24, 25 pontos para fugir do fantasma do rebaixamento. O Vasco, 8 jogos tem que ganhar uma partida. Lá atrás, com o Internacional, o Vasco perdeu de 4-1. Depois veio o Vasco enfrentando o Bragantino dentro de casa, galera. Perdeu de 3-0. Depois veio o Atlético Mineiro. O Vasco perdeu também de 1-0, galera. Depois veio agora já, antes da Copa, o Vasco também teve o Vitória lá no Barradão, perdeu de 1-0. O Vasco enfrentou o Mirassol depois, 1-1. Depois o Vasco pegou o Bahia, 0-0. E agora, com o Santos, semana retrasada, o Vasco perdeu de 3-0 dentro de casa. Depois veio o Palmeiras, agora o Vasco perdeu de 4-1, cara. Então, liga um alerta vermelho. O Vasco levando bastante gols, precisa de um zagueiro ali pelo lado direito, cara. E também, falta de gol, precisa de um centroavante. E o Vasco agora, graças a Deus, o Vasco fechou com o Bruno Duarte, galera. Então, faltam 15 partidas, né, a ser disputada no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem que ganhar pelo menos, galera, 7 partidas, ou 8, ganhar 7, empatar 3. Eu sei que o Vasco tem que fazer, galera, 24 pontos a 25 pontos para fugir, ficar fora de uma vez da zona da Série B do ano passado. Galera. As informações que escapa com 46 pontos. Então o Vasco tem 22, com 24 a 46, o Vasco tem que fazer de tudo, galera. Quem sabe aí com a chegada dos reforços, o Vasco não deu uma disparada. Pois é, galera, o Vasco está aí preparado, né, para o jogo de daqui a pouco, às 9h30, galera, Vascão da Gama. Galera, hoje vai ser 3-0 para o Vasco, galera. Hoje o Colidio vai fazer um gol. Carlos André Gomes também, galera. Carlos André Gomes vai fazer o dele, deixar o dele. Quem sabe Thiago Mendes fazer outro gol aí. 3-0 para ir para a semana que vem, lá em Salvador, no Barradão, o Vasco já ir com a passagem para a semifinal já encaminhada. Vamos torcer. O Vasco é para quem acredita, e eu acredito bastante no meu Vascão da Gama, galera. E é isso aí, galera. O Vasco tem que ganhar esse jogo, ganhar bem, para ir com o placar para lá, já praticamente na semifinal. Por enquanto é só, galera. Qualquer novidade trarei aqui para vocês aqui no canal Vasco é Gigante. Hoje o estádio vai estar lotado, São Januário, né? O Caldeirão hoje vai ferver, a torcida vai apoiar sempre, como sempre, galera. A torcida do Vasco, galera, é apaixonante. Tá ok, galera? Tchau.